Vamos nessa então, vamos falar de demissão do Zubeldia e qual técnico pode chegar no time do São Paulo, porque a coisa aqui vai ficar boa a partir de agora, hein? Teremos uma mudança sim top internamente, coisa que eu fiquei sabendo, e além disso, falar do jogador também que tá pra chegar aí, né? Quem é esse jogador? O Oscar ficou forte de barré. O meio campo é o lugar dos craques, vem comigo então! Chega nesse like aí, posso contar com você nesse like? E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Vamos lá? O São Paulo termina o ano da maneira assim que não vai deixar saudade de praticamente nada do que aconteceu no ano, pelo menos não deu título pro rival, né? No mínimo isso é o que dá pra trazer de coisa boa, de bônus. Mas, um São Paulo que promete mudanças gigantescas e estratosféricas. Você que tá me olhando aqui agora e falando, mas peraí, Juba, mas vai ter mudança? Vai e vai mesmo. Deixa eu começar falando pelo técnico pra depois falar do que está acontecendo também com o Oscar, beleza? Vamos lá. O Zubeldia, ele balança demais no cargo e deve sair agora. O que pegou? O técnico foi prometido pelo Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, que ele manteria o técnico pro ano que vem. Só que, pela primeira vez na gestão Júlio Casares, ele tem sido veementemente criticado por grande parte da torcida, dos torcedores são paulinos. E o Júlio Casares, eu acho, pelo que eu me informei, ele está meio desgostoso e meio cansado. Por quê? Porque a grande dívida do São Paulo, com esse último déficit de 200 milhões, praticamente 191, foi meio colocado 100% na conta ali do departamento de futebol. Então, o Belmonte também balança no cargo. Pode ser que o Júlio Casares não demita o Belmonte? Pode, mas uma mudança na diretoria também deve ocorrer. A pressão interna começa a pegar fogo, porque o São Paulo, apesar de ter sido coadjuvante, ridículo, e ter mostrado tão pouco futebol, ter entregue tão pouco na questão futebolística mesmo, que é o que move nossa paixão, o nosso coração, o time que nós amamos, apesar desse tão pouco que nós entregamos, acaba com um ano que teve arrecadação histórica, a maior da história, e um déficit também o maior da história. Então brincaram de fazer futebol no São Paulo, brincaram com os cofres do São Paulo, foram irresponsáveis. E essa conta, essa responsabilidade terá que ser paga por alguém. E esse alguém vai ser o Júlio Casares, o grande mandatário? Não. Portanto, alguém vai pagar o pato. Que o Zubeldia vai pagar o pato merecidamente, porque, daqui a pouco eu explico, ele com certeza é um dos que vai pagar o pato, mas ficar só no Zubeldia não vai funcionar internamente com ali a cúpula que elege Júlio Casares. Pelo que eu me informei, apenas a demissão do Zubeldia não vai bastar para reestruturar e reformular o São Paulo e dar confiança para esse plano que foi montado pro ano que vem até com o FIDIC, tá? Beleza? Então Belmonte balança sim. Zubeldia acabou toda a confiança. Um discurso completamente contrário à diretoria do São Paulo. A diretoria pede o uso da base. Ele não usa a base e faz questão de demonstrar que não vai usar ao pedir 5 reforços. O São Paulo tem Rian Francisco, que segundo o Belmonte não estaria tão pronto assim. O Zubeldia contra o Botafogo coloca o Rian Francisco para jogar lá. No último jogo, por Rian Francisco um pouquinho. Foi correto? Pode ter sido, mas a única coisa que pode ter acontecido mesmo na escalação do Rian Francisco não é mostrar o quanto ele é bom, e sim mostrar que ele não está pronto. O William Gomes, idem, a mesma coisa. A ideia é mostrar que não está pronto. Só que o William Gomes, a cada jogo, ele prova mais vezes que o Zubeldia sempre esteve errado, que o Zubeldia é um incapaz de não conseguir posicionar, ajudar, dar chance pro William Gomes jogar. E o William Gomes acaba com o jogo contra o Cruzeiro, faz gol, acaba com o jogo contra o Vitória, melhor em campo, faz gols, fez o melhor agora contra o Botafogo, fez o gol também jogando lá. E quando o William Gomes ele joga na Libertadores, ele é tirado do time que os 11 jogavam mal, os 11 do São Paulo, e ele é retirado do time de maneira inexplicável, como se fosse a culpa dele. Então o técnico se mostra um incapaz de, no mínimo, gerir a equipe de base, que o São Paulo fala a todos os ventos, bastante abertamente, que precisa da equipe de base para recuperar os cofres do tricolor paulista. Então o Zubeldia, ele é o contraditório, ele é a contradição, ele é a contramão
do que o São Paulo quer para o ano que vem. Zubeldia pediu 5 reforços até centroavante, tendo Rian Francisco, André Silva e o titular Caleri. É o fim do futebol. Luiz Gustavo entregou gols ali na intermediária junto com o goleiro Rafael. E dessa vez foi Jandrei junto com o Santiago Longo. Um padrão que se repete. Um padrão que sempre se repete quando os times treinados por Zubeldia vêm à tona. Um técnico de 16, 17 anos de carreira que não coleciona títulos. Tem uma Sul-Americana na altitude que ganhou até do São Paulo e tem um título equatoriano com a LDU. Então a bagagem dele é uma bagagem derrotada. É uma bagagem fracassada. De um cara que pro ano que vem, quem está esperando por mudanças não deveria esperar. Foi sim Zubeldia que ligou pro Santiago Longo, não foi? Então, se ele ligou pro Santiago Longo, ele comete 3 erros. O primeiro de ligar, o segundo de não escalar e o terceiro é que quando escala é na pior pedreira do mundo, onde o cara é só queimado, é só fritado aí por todo mundo que vê que o cara não está pronto de jeito nenhum, ou desentrosado, ou sem ritmo para jogar no São Paulo. A mesma coisa que aconteceu com o Galopo, que aconteceu com o Michel Araújo repetidamente, e agora mostra de novo que não tem capacidade para jogar no São Paulo. A mesma coisa que aconteceu com o Rodrigo Nestor, que para muitos o herói da Copa do Brasil no passado, e agora com o Zubeldia é totalmente esquecido, esculhambado. Nem estou julgando se era para ele ser melhor ou não. Estou dizendo que com o Dorival, Nestor cresceu. Com o Zubeldia, Nestor pereceu. Acabou. Foi pro buraco. Então o Zubeldia, ele não é técnico para o São Paulo. E aí você que olha nos meus olhos e pergunta logo de primeira mão. Juba, mas quem que vai contratar? Não é isso? Não é isso? Vamos lá. Cuca desempregado. Tite desempregado. Luiz Castro desempregado. Carille desempregado. Renato Gaúcho devendo ficar desempregado muito em breve. E temos também o Hernan Crespo desempregado. Os principais aí, que pra mim são Cuca, pelo conhecimento de futebol. Luiz Castro, pelo que mostrou aqui no futebol brasileiro. E o Crespo, pelo que fez no São Paulo e por aí. Pra mim, o Crespo é o mais equilibrado. O Crespo, ele consegue juntar muito do que o São Paulino, do que o São Paulo precisa pra agora. Ele usa bastante a base. É muito do que o São Paulo quer. Ele é um cara identificado com a torcida do São Paulo. Já é um cara que não foi embora. Pegou o boné e foi embora, como o Cuca fez 2 vezes. Ele sim quer ficar no São Paulo. Quis ficar no São Paulo. O Cuca vai embora de todos os clubes que passa. Acho que é um desequilíbrio total. O Luiz Castro custa o dobro do que custa o Crespo. E também foi embora do Botafogo. Saiu agora de um time lá da Arábia, de um time asiático, onde o Crespo também estava, e o Crespo ganhou do Cristiano Ronaldo, ganhou do Luiz Castro, foi campeão da Champions Asiática e acaba saindo quando a torcida começa a cobrar e fala, tá bom, sou eu o problema? Então eu vou embora. E vem embora com a hombridade que deve ter um homem. E o Crespo, ele é uma figura gigantesca no futebol. Ele é 1000 vezes maior do que o Tite, do que o Cuca, do que o Luiz Castro. Ele é maior como figura de futebol. Figura de futebol, não estou falando só como técnico. Estou dizendo que ele é conceito, ele é cobrão, ele é brabo quando ele vai para a Europa. Jogou em times como Inter de Milão e Milan. Ele brilhou muito no futebol europeu e seleção argentina. Então ele é um monstro. O São Paulo é cheio de argentinos. Tem Galopo, tem Alan Franco, tem Caleri, tem um monte. Além dos gringos, e o Crespo ele consegue conciliar isso aí e demonstrar extremo caráter. Eu não tenho a menor dúvida que você colocar um cara igual o Carille, o Carpini, o Zubeldia, para treinar o Lucas, para treinar o Caleri, o Arboleda, falta bagagem para um técnico sem bagagem. Lógico, um técnico sem experiência, um técnico sem títulos. Quando é o Crespo, a figura é maior. O Crespo é maior que todo mundo aí, desses jogadores que eu falei. Então o Crespo ele poderia sim ter moral para treinar o Lucas e falar, Lucas, eu não quero isso, eu quero aquilo. O Carpini não tem. O Zubeldia não tem moral pra isso. Pra falar, Lucas, eu não quero você aqui, eu quero ali. O Crespo tem essa moral. E o Crespo tem identificação com o torcedor são paulino. O Crespo, ele iria olhar pro William Gomes e pro Moreira e pensar, caramba, cara, tem uns reforços aqui pro futuro que são excelentes. Ele olhar pro William Gomes e pro Rian Francisco e pensar, poxa, aqui eu tenho um jogador de bola que pode ajudar o São Paulo a ser campeão e ser vendido pra Europa. Por fortuna, é diferente do que nós vemos o Zubeldia fazer quando tira o William Gomes contra o Botafogo e coloca agora o Rian Francisco também contra o Botafogo jogando lá num time reserva total. Então é diferente. O Crespo pra mim hoje é o cara mais ideal pro São Paulo por essas questões. Já critiquei o Crespo, acho que ele teve o trabalho interrompido de maneira correta, ele não daria conta do recado ali mais, mas também ele está mais experiente hoje, com muito mais títulos na bagagem, identificação com o São Paulo, identificação com a equipe de base e ainda
não é um cara que vai custar caro e o elenco hoje é muito melhor. É muito melhor do que o que ele teve. Pablo, Vitor Bueno, Dani Alves e Benítez e um monte de caras que não tem dado certo por aí depois que saíram do São Paulo. Fechou? Hernan Crespo, sim, pra agora. E, gente, o assunto Wendel, eu não vou tratar aqui hoje, lateral esquerdo, que é o que o São Paulo precisa. Pra mim, o São Paulo tem que comprar 2 caras, o Wendel e o Oscar. Já tem até nome. Se não for o Wendel e o Oscar, tem que ser o Wendel e mais um meia craque. Tem que ter. O São Paulo não pode mais não ter sistema criativo. Hoje, contra o Botafogo, que custaria caro de novo, foi ótimo perder pro Botafogo e o Palmeiras não ser campeão, empatar, né? Só que nós entregamos de novo uma bola na intermediária onde não tem um meia vindo buscar esse jogo, não existe isso. Isso não existe. Falta o meia pra tudo. Todo mundo piora no São Paulo a cada dia. Wellington, Patrick Lanza, Moreira, Rafinha, Igor Vinícius, Luciano, esse meia, Caleri piorou, André Silva piorou, todo mundo, Ferreirinha piorou, todos pioraram sem ter um meia. Precisamos de um meia agora. O Oscar, o São Paulo trata ele como plano A, B, C, D, é o Oscar. Então o São Paulo vai trazer o Oscar ganhando o que ganha o Lucas Moura, não está fechado ainda, mas é a grande ideia que o São Paulo tem. Pro Lucas Moura ser o atacante com o Caleri, Ferreirinha e William Gomes buscando ali uma posição, Oscar de meia de articulação. Já falei e vou repetir. Memphis Depay, o que talvez ano que vem seja o melhor jogador aqui do Brasil. Como teve Luis Soares um dia, como tivemos o Seedorf um dia, o Memphis Depay não era do nível do Oscar quando ambos jogavam na Europa. O Oscar uma prateleira acima do Memphis Depay, que aqui no futebol brasileiro sobra. Aqui no futebol brasileiro joga tudo de bola. O Luis Soares, uma prateleira acima do Oscar pra mim. Luis Soares melhor, um pouquinho abaixo do Messi, monstro sagrado, artilheiraço, Luis Soares, prateleira acima. Oscar e Depay, Oscar melhor do que o Depay. Essa é a minha opinião e o Oscar ele deve sim ser contratado. Nós vamos ter um jogador aqui no futebol brasileiro que ele vai ser o melhor meia do Brasil. Assim como o Wendel pode ser também um dos melhores meias, dos melhores laterais esquerdos que o São Paulo tem que trazer. E o resto, venda 10, pode vender 10. Quer uma lista? Não precisa, né? Mas a Luiz Gustavo, Rafinha, você já dispensa. Dispensa Santiago Longo, dispensa Contra Sódio, Marcos Antônio, deixa Lisieiro por ali, junto com o Bobadilha, para ser banco de Alisson e Pablo Maia. Você tem os zagueiros todos, pode mandar o Juan Tassano embora, venda Ferrarese, pode ir vendendo, venda Rodrigo Nestor, venda Michel Araújo, venda Galo, venda todos e coloque a equipe de base na reserva. Uma ou outra oportunidade pode trazer. A equipe de base deve ser o time reserva do São Paulo, com um monte de jogador acima da média como Caleri, Lucas Moura, Oscar, Wendel, Arboleda, Alan Franco, Pablo Maia, Alisson. Nós temos um timaço. É só montar esse time de maneira correta. É ou não é? Então aí, torcedor São Paulino, dá a sua opinião agora nos comentários. Se você acha que o Oscar vai chegar para envergar a camisa 10 do São Paulo e trazer um bom desempenho, assim como o Memphis Depay no nosso rival, né? Então, o Oscar chegando deve fazer um bom desempenho com a camisa do São Paulo e despontar no Campeonato Brasileiro, Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, tudo que disputar, o camisa 10 deve fazer aí um bom espetáculo com a camisa São Paulina. E sobre o Zubeldia, né? Já deu, a torcida pede muito a demissão do treinador e vamos aguardar os próximos capítulos para saber se o treinador irá ou não permanecer como técnico do São Paulo para 2025. A pressão é grande para que o treinador seja demitido e vamos aguardar aí para saber. Qualquer atualização, trago as novidades para vocês.